O Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Da alma. O que é a alma? Um espírito encarnado. O que era a alma antes de unir-se ao corpo? Espírito. As almas e os espíritos são, portanto, uma e a mesma coisa? Sim, as almas não são mais do que os espíritos. Antes de ligar-se ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoou o mundo invisível e depois reveste temporariamente um invólucro carnal para se purificar e esclarecer. Há no homem outra coisa além da alma e do corpo? Há o liame que une a alma e o corpo. Qual é a natureza desse liame? Semimaterial, quer dizer, um meio termo entre a natureza do espírito e a do corpo. E isso é necessário para que eles possam comunicar-se. É por meio desse liame que o espírito age sobre a matéria e vice-versa. O homem é assim formado de três partes essenciais. Primeiro, o corpo ou ser material semelhante ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Segundo, a alma, espírito encarnado do qual o homem é a habitação. Terceiro, o perispírito, princípio intermediário, substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e une a alma ao corpo. Tais são num fruto a semente, a polpa e a casca. A alma é independente do princípio vital? O corpo não é mais que o envoltório, sempre o repetimos. O corpo pode existir sem a alma? Sim, e não obstante, desde que o corpo deixe de viver, a alma o abandona. Antes do nascimento, não há uma união decisiva entre a alma e o corpo, ao passo que, após o estabelecimento dessa união, a morte do corpo rompe os liames que a unem a ele e a alma o deixa. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo sem vida orgânica. O que seria o nosso corpo se não tivesse alma? Uma massa de carne sem inteligência, tudo o que quiserdes, menos um homem. O mesmo espírito pode encarnar-se de uma vez em dois corpos diferentes? Não. O espírito é indivisível e não pode animar simultaneamente duas criaturas diferentes. Ver no livro dos médiuns o capítulo Bicorporeidade e Transfiguração. Que pensar da opinião dos que consideram a alma como o princípio da vida material? Simples questão de palavras, com a qual nada temos. Começai por vós entenderdes. Alguns espíritos, e antes deles alguns filósofos, assim definiram a alma, uma centelha anímica emanada do grande todo. Por que essa contradição? Não há contradição. Tudo depende da significação das palavras. Por que não tendes uma palavra para cada coisa? A palavra alma é empregada para exprimir as coisas mais diferentes. Uns chamam alma o princípio da vida, e nessa acepção é exato dizer, figuradamente, que a alma é uma centelha anímica emanada do grande todo. Essas últimas palavras se referem à fonte universal do princípio vital em que cada ser absorve uma porção que devolve ao todo após a morte. Esta ideia não exclui absolutamente a de um ser moral, distinto, independente da matéria e que conserve a sua individualidade. É a esse ser que chamam igualmente alma, e nesta acepção pode-se dizer que a alma é um espírito encarnado. Dando da alma diferentes definições,
os espíritos falaram segundo as aplicações que faziam da palavra e segundo as ideias terrestres de que estavam ainda mais ou menos imbuídos. Isso decorre da insuficiência da linguagem humana, que não tem um termo para cada ideia, o que acarreta uma multidão de mal-entendidos e discussões. Eis porque os espíritos superiores dizem que devemos primeiro nos entendermos quanto às palavras. Que pensar da teoria da alma subdividida em tantas partes quanto são os músculos, prescindindo cada uma as diferentes funções do corpo? Isso também depende do sentido que se atribuir à palavra alma. Se por ela se entende o fluido vital, está certo. Se o espírito, quando encarnado, está errado. Já dissemos que o espírito é indivisível. Ele transmite o movimento aos órgãos através do fluido intermediário, sem por isso se dividir. Não obstante, há espíritos que deram esta definição. Os espíritos ignorantes podem tomar o efeito pela causa. A alma age por meio dos órgãos, e esses são animados pelo fluido vital que se reparte entre eles, e com mais abundância dos que são os centros ou focos do movimento. Mas essa explicação não pode aplicar-se à alma como sendo o espírito que habita o corpo durante a vida e o deixa com a morte. Há qualquer coisa de certo na opinião dos que pensam que a alma é externa e envolve o corpo? A alma não está encerrada no corpo como o pássaro numa gaiola. Ela irradia e se manifesta no exterior, como a luz através de um globo de vidro ou como o som em redor de um centro sonoro. É por isso que se pode dizer que ela é externa, mas não como um envoltório do corpo. A alma tem dois envoltórios, um sutil e leve, o primeiro, que chamas perispírito, o outro, grosseiro, material e pesado, que é o corpo. A alma é o centro desses envoltórios, como amêndoa na casca, já o dissemos. Que dizer da teoria segundo a qual, na criança, a alma vai se complementando a cada período da vida? O espírito é apenas um, inteiro na criança como no adulto. São os órgãos, instrumentos de manifestação da alma que se desenvolvem e se completam. Isto é ainda tomar o efeito pela causa. Por que todos os espíritos não definem a alma da mesma maneira? Os espíritos não são todos igualmente esclarecidos sobre essas questões. Há espíritos ainda limitados que não compreendem as coisas abstratas, como as crianças entre vós. Há também espíritos pseudo-sábios, que para se imporem, como acontece ainda entre vós, fazem rodeios de palavras. Além disso, mesmo os espíritos esclarecidos podem exprimir-se em termos diferentes, que no fundo têm o mesmo valor, sobretudo quando se trata de coisas que a vossa linguagem é incapaz de esclarecer. Há, então, necessidade de figuras, de comparações que tomais pela realidade. O que se deve entender por alma do mundo? O princípio universal da vida e da inteligência de que nascem as individualidades, mas os que se servem dessa expressão frequentemente não se entendem. A palavra alma tem aplicação tão elástica que cada um a interpreta de acordo com as suas fantasias. Tem-se às vezes atribuído uma alma à terra, e por ela é necessário entender o conjunto dos espíritos abnegados que dirigem as vossas ações no bom sentido, quando os escutais, e que são, de certa maneira, os lugares tenentes de Deus junto ao vosso globo. Como é que tantos filósofos antigos e modernos
tem longadamente discutido sobre a ciência psicológica sem chegar à verdade? Esses homens eram os precursores da doutrina espírita eterna e prepararam o caminho. Eram homens e puderam enganar-se, porque tomaram pela luz as suas próprias ideias. Mas os seus mesmos erros, através dos prós e contras de suas doutrinas, servem para evidenciar a verdade. Aliás, entre esses erros se encontram grandes verdades que um estudo comparativo vos fará compreender. A alma tem no corpo uma sede determinada e circunscrita? Não, mas ela se situa mais particularmente na cabeça, entre os grandes gênios e todos aqueles que usam bastante o pensamento, e no coração dos que sentem bastante, dedicando todas as suas ações à humanidade. Que pensar da opinião dos que situam a alma no centro vital? Que o espírito se encontra de preferência nessa parte do vosso organismo, que é o ponto a que se dirigem todas as sensações. Os que a situam naquilo que consideram como o centro da vitalidade, a confundem com o fluido ou princípio vital. Não obstante, pode-se dizer que a sede da alma se encontra mais particularmente nos órgãos que servem para as manifestações intelectuais e morais.